Paz pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan e nós estamos mais um dia aqui no nosso projeto 100 dias. Isso, nosso projeto 100 dias. E o dia de hoje é o dia 20º, o dia 20. E o nosso tema é Provocando os Céus. Olha, provocando os céus. E que nem eu gosto de fazer, eu vou ler esse trechinho aqui em cima e aí depois a gente vai discorrendo mais, cada vez mais aqui sobre o texto, tá bom? Então vamos lá, vou ler essa caixinha aqui. Ó, eu iria adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isaías 45, 2. Olha que legal. E aqui, eu não vou ler muito aqui não, eu vou falar para vocês, né, um pouquinho da história aqui, mas é uma história muito legal, muito boa. Né? Ele conta a história de um menino que ele foi a sua primeira vez num concerto. Né? O concerto é um lugar onde tem muitos músicos, muitas pessoas que tocam ali instrumento, violino, violoncelo, é, bateria, muitos instrumentos, né? Violão, muitos instrumentos. E lá tinha um instrumento que chamou muita atenção dele, que se chamava símbolo. É símbolo? Isso mesmo, símbolos, né? E o que esse instrumento faz, né? Como que é esse instrumento? É um instrumento que é dois pratos. Imagina, você já viu o prato de bateria? Que, né, aquele dourado e tal. É dois pratos daquele que a pessoa pega e faz assim, ó. Ela bate assim, ó. Puf! Esse é o símbolos. E aí ele viu esse instrumento e ficou prestando atenção nesse instrumento. Ele olhou a pessoa ali e tal, e ele viu que a pessoa praticamente não tocava aquele instrumento. E quando tocava, tipo assim, era uma vez e muito rápido, né? Ele dava aquela pratada assim e era isso. E ficava lá esperando até a música acabar. E aí o que aconteceu? No final, ele perguntou pro pai dele se ele podia ir nos bastidores para poder conversar com o rapaz que tocava os símbolos, né? E o pai dele deixou, tal, eles foram lá nos bastidores e ele achou esse rapaz e conversou com ele. E aí ele perguntou isso aqui, ó. A criança perguntou: o quanto o senhor precisa saber para tocar o símbolo? O quanto o senhor precisa saber para poder tocar o símbolo? Ele falou: não, não é preciso saber muito, né? Não é preciso saber muito. Você só tem que saber quando. Olha, pegou a chave? Você só tem que saber quando. Ó, vou continuar o textinho aqui, que essa parte é muito importante, ó. Os céus estão guardando alguém que tome uma atitude, alguém que ouse ir além da maioria. Então a ideia que ele traz aqui, né, no caso usando esse exemplo do símbolo, é que Deus, ele quer que a gente esteja pronto para o momento certo, né? A gente não precisa ter muito conhecimento, a gente não precisa ter muita aptidão para as coisas, a gente só tem que estar pronto para o momento certo, né? Que nem falou aqui, não é um instrumento que era muito difícil, mas o caso é quando que se usa esse instrumento, né? Por quê? Porque quando você usa esse instrumento, imagina você dar uma pratada numa hora errada, né? Você vai acabar assustando a pessoa que está ouvindo. Então, tem um momento certo, tem uma hora certa para poder fazer até esse movimento, né? Ele não tocava muito, mas quando tocava, era um som presente, né? Um som que se diferenciava de todos, mas ele tinha que ser executado na hora certa. Então aqui ele traz essa ideia que a gente tem que estar pronto para esse momento certo, né? Pronto para poder realizar essas coisas no momento certo. E aqui ele traz a história de John S. Hurley, né? Que está aqui, ó. Mais certamente já, ó, você talvez não conheça John S. Hurley, né? Mas provavelmente você já comeu um doce dele, que são aqueles doces cristalizados, sabe? Quer um exemplo? Acho que acredito que aquele doce de banana seria tipo um doce cristalizado. É tipo um doce desse. Ó, ele teve essa ideia genial que ninguém havia pensado. Ele experimentou um grande rompimento em suas finanças. Então olha só que legal. Aqui ele teve, né, essa sacada de tipo assim, pô, vou fazer um doce aqui, colocando açúcar, tal, pegar a fruta, colocar um pouco de açúcar, tal, vai virar um doce. E ele teve essa sacada e quando ele fez isso, bombou o negócio dele. Então é isso. É o momento certo de fazer. Talvez se ele fizesse antes, não não daria certo.
ou talvez se ele fizesse depois, também não daria certo, né? Então ele teve o momento certo, a hora certa de colocar isso em ação, né? E aqui, ó, e a parte legal também que fala aqui, ó. Então, né, depois de todo esse a empresa dele bombar, tal, crescer, não sei o quê, ele teve uma sacada, né? Ele falou aqui, ó. Então ele foi à igreja, ajoelhou-se em oração e fez voto de dedicar ao Senhor a 10ª parte de toda a sua renda. Tornou-se um dizimista fiel e foi aumentando aos poucos a sua participação de 20%, 50% e já no final da sua vida entregou todos os recursos que possuía ao Senhor. Centenas de congregações em muitos países do mundo receberam por muito tempo contribuições financeiras daquele homem. Então, olha só, eu acredito que Deus que deu essa ideia para ele de trazer esse doce cristalizado. Mas, quando Deus traz, né, uma ideia, traz um projeto, traz ali uma inovação, ele não traz só para você ficar conhecido, para você ficar famoso. Não, Deus ele trabalha com estratégia. Que nem aqui, ó, o nosso amigo John, né? Deus trouxe essa estratégia para ele, mas lá na frente, ele pegou esse recurso, né, tudo que ele ganhou ali, e foi ajudando outras pessoas, né? Você vê, ele foi ajudando outras congregações. Por quê? Porque Deus abençoou ele e ele acabou abençoando outras pessoas pela bênção que Deus trouxe a ele, né? Então, olha só que legal. Deus quer usar a gente também para poder abençoar outras pessoas. Deus quer usar a gente também para poder abençoar pessoas que muitas vezes não têm uma condição financeira, muitas vezes passam por uma dificuldade, né? Então, Deus quer nos usar. Esse é o ponto principal. Deus quer nos usar e a gente precisa provocar isso, né? A gente precisa estar pronto para quando Deus for querer usar a gente. E seguindo aqui, ó, na próxima página, ele traz umas dicas, né? Ele traz como que eu posso dizer? Ele traz como se fosse conselhos. Isso, conselho. Um conselho para você se dar bem. Isso, melhor frase. Um conselho para você se dar bem. E ele pega isso pela vida de Noé. Então, ó, vamos lá. Aqui, ó, um plano futurístico, né? É a próxima página aqui. Um plano futurístico. Ó, Noé foi um homem que viveu além do seu tempo. Foi um visionário. O que ele diria você tivesse uma consultoria com ele? Então, olha só, aqui está falando que Noé foi uma pessoa que viveu além do tempo dele, né? E o que ele falaria para você, né? Se fosse ter uma consultoria com você? Consultoria é quando a pessoa ela te encontra para poder te dar dicas, te dar ideias, sabe? É uma pessoa que é uma pessoa que manja muito de alguma coisa, uma pessoa que é muito inteligente, muito hábil naquela coisa e te dá dicas sobre aquela coisa para você, né? No caso seria isso. Então ele dá 12 ideias que Noé traria, né, pra gente. Então aqui a primeira: seja diferente e realize algo diferente no mundo de iguais. Então olha só que legal, seja diferente e realize algo diferente no mundo de iguais. Ó, Noé andava com Deus e fez o que ninguém tinha feito. Então, olha só que legal, seja diferente. 2. Faça um projeto ouvindo a voz de Deus. Então, aqui já fala, Noé já traz a ideia que a gente tem que fazer projetos. A gente tem que fazer projetos, mas acima de fazer projetos ouvindo a voz de Deus. Projetos que estejam alinhados com Deus, né? Então, ó, legal. Fazer projeto ouvindo a voz de Deus. 3. Priorize a sua família. Olha que legal, priorizar a sua família, né? Mas por que ele traz essa ideia? Porque antigamente, né, quando Noé fez a arca, o que ele fez? Ele fez a arca, colocou a família dele dentro da arca, depois ele foi lá convidar o pessoal, ó, gente, vai chover, ó, vai ter um dilúvio, tal, não sei o quê, o pessoal não ligou para ele, depois ele foi e colocou os animais. Mas desses 3 aqui, o primeiro que ele colocou foi a família dele. Então, priorize a sua família. Ó, 4, calcule bem o empreendimento. Ó, calcule bem o empreendimento. Ó, lá na Bíblia, tem uma parte que fala assim, que quando a gente vai edificar um castelo, uma casa, qualquer coisa, a gente tem que colocar
tudo certinho no papel, né? A gente tem que colocar, fazer o cálculo de tudo, quanto de material que a gente vai gastar, a mão de obra, o quanto de recurso, né? Como que vai estar o tempo também. Para quê? Para que quando a gente for começar uma obra, a gente não deixar ela incompleta. Por quê? Porque se a gente deixa uma obra incompleta, as pessoas que te conhecem, as pessoas que sabem que você que fez aquela obra, elas vão rir de você, né? Então, algo que seria talvez um orgulho para você, olha só a minha casa que eu construí e tal, ela vai virar um motivo de chacota, porque você não vai conseguir ter terminado por falta de planejamento. Então aqui, ó, ele já traz pra gente aqui, ó, calcule bem o seu empreendimento. Quinto, seja inovador. Ó, ele construiu um barco na forma de uma arca, que significa baú. Então, ele construiu numa forma de uma caixa, no caso. Ó, e tá até com o quê? Um zoológico flutuante. Então, ele traz aqui, ó, seja inovador. Meu, o que é ser inovador? Você pega muitas vezes uma coisa que já existe, provavelmente já existia barco naquela época. Mas ele pegou aquele barco, que seria um barco, e falou assim, pô, eu não vou fazer um barco normal, vou fazer um barco no formato de uma arca, no formato de um baú. Por quê? Porque eu vou guardar os animais dentro dessa caixa, né? Só que essa caixa não pode entrar água, então ele fez uma caixa adaptável. Então, seja inovador, né? A gente consegue ser inovador em várias áreas, em várias coisas. Então, seja inovador. Vamos lá. 6. Proteja a sua organização interna. A arca foi calafetada externa e internamente. Feche todas as brechas. Então, olha só que legal. Proteja a sua organização interna. O que será proteger a sua organização interna? É o núcleo das coisas, né? Então, o que seria? Seria o núcleo. Imagina aí, seria o núcleo da sua família. Você tem que proteger tanto internamente quanto externo, né? Para que ninguém venha conseguir afetar a sua família, afetar você. Ó, a sua empresa, o núcleo da sua empresa, então você tem que proteger as pessoas que estão ali trabalhando com você, né, das pessoas de fora, e tanto também proteger as pessoas de fora de quem está dentro do núcleo, né? A ideia é não deixe ser afetado pelas coisas de fora. Por isso que fala que a gente tem que proteger, né? Então aqui, ó, proteja a sua organização interna. 7. Trabalhe duro e com determinação. Ó, então, a gente tem que ter o trabalho duro, né? A gente tem que trabalhar e ter aquilo em mente que aquilo vai acontecer, aquilo vai se realizar, né? Imagina, Noé já era um homem velho, um homem acima da idade, né? Já era um idoso, mas ele ali acreditava no que o Senhor tinha para ele, acreditava no que o Senhor ia fazer, e ele pegou isso com toda a determinação que ele tinha e fez, construiu a arca. Então a gente tem que ter essa ideia de trabalhar duro e com determinação, né? Quando o Senhor traz uma palavra para a gente tem que trabalhar duro e com determinação de que aquilo vai acontecer. Vamos lá, gente. O 8. Fique firme quando a tempestade chegar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque muitas vezes quando a gente está terminando alguma coisa, a gente está terminando talvez um projeto, uma ideia, a gente relaxa, sabe? A gente para, a gente tipo, ai, será que isso aqui vai dar certo? Aí começa a vir as dúvidas, começa a vir a questão, os questionamentos de fora, né? As pessoas julgando e tal. Então, tipo assim, quando a gente vê a tempestade, a gente tem que olhar pro barco e falar assim, pô, a tempestade está vindo, mas Deus me deu a provisão, Deus me deu o lugar de refúgio, né? A gente tem que olhar aquilo que Deus fez a gente construir. Então, entra nessa parte aqui, ó. Fique firme quando a tempestade chegar, não desista. Vamos lá, 9. Tenha um plano de previdência. Noé foi instruído a guardar provisões para a vida após o dilúvio. Então aqui, ó, o que seria essas instruções? Guarde alguma coisa, saiba investir, saiba fazer as coisas multiplicarem, sabe? Aprenda essas coisas, isso vai mudar a sua vida, vai mudar até a sua questão de pensar. Então, tenha plano de previdência. 10. Prepare uma oferta ao Senhor. Dê o melhor a Deus, programe-se antecipadamente e semeie com honra. Olha que legal. A gente tem que dar o melhor para o Senhor, né? Mas por que o melhor? Porque é isso que Deus merece. Deus merece o melhor da gente. Então a gente tem que pegar aquilo que a gente tem de melhor e dar ao Senhor, né? Porque imagina, se você dá uma coisa que é ruim para você, imagina, se você for dar para o Senhor uma coisa que é ruim para você, você acha que o Senhor vai aceitar?
Não, o Senhor ele quer coisa de qualidade, ele quer coisa boa. Então, quando a gente dá uma coisa que tem muito valor para a gente dá uma coisa que tem um significado, um grande significado para a gente, Deus aceita isso. Porque ele não necessariamente não está aceitando aquilo, ele está aceitando a sua intenção do seu coração. Se eu for dar esse lápis, né, com raiva, se eu for dar esse lápis aqui triste, Deus não vai aceitar esse lápis. Mesmo que talvez seja um lápis caro, um lápis com grande valor, mas se eu for pegar esse lápis e falar assim, poxa, esse lápis aqui é importante para mim, mas eu vou dar para o Senhor porque eu sei que o Senhor é maior que esse lápis. O Senhor, para o Senhor esse lápis vai ser útil. Então, quando a gente faz isso, né, trazendo do nosso coração, o Senhor ele aceita e isso se torna totalmente diferente, né? Então vamos lá. Prepare uma oferta ao Senhor. 11. Diversifique. Noé construiu e plantou. Olha que legal. Então, Noé ele era um construtor e também plantou lá. Ele era duas coisas. E qual que é a ideia que traz? A gente não pode, muitas vezes, se prender a uma coisa. A gente tem que ser aquela pessoa diversificada. A gente tem que muitas vezes ajudar um amigo que está perdido. Às vezes, muitas vezes a gente tem que estar ali fazendo intercessão. A gente tem o nosso trabalho. A gente tem o nosso papel como família, com você que é pai, você que é mãe, você que é filho. Nós temos nossos papéis e a gente tem que fazer esses papéis, né? A gente não pode se moldar apenas a uma coisa. Ah, eu sou uma pessoa que prega, eu só prego, eu não consolido pessoas, eu não levo ao batismo, eu não oro, não. Meu, você é corpo, você Deus te deu capacidade de fazer várias coisas, né? Que nem Noé aqui. Noé era um grande construtor, mas também ele foi uma pessoa que plantou ali, porque ele guardou as sementes e plantou de novo essas sementes. Então, você também consegue ser uma pessoa que consegue fazer várias outras coisas. Você também consegue não só pregar, mas batizar pessoas, cuidar, consolidar. Você consegue trazer ali a presença de Deus, né? Você consegue fazer uma intercessão, você consegue ser um bom marido, uma boa esposa, você consegue fazer todas essas coisas, certo? Então vamos lá, diversifique. 12. Não se embriague com o sucesso pondo em jogo o futuro da sua família. Olha só que interessante aqui, ele fala para a gente não deixar muitas vezes a conquista, né? Porque depois que a arca desceu lá, né? Baixou a água, tal, a arca parou. Noé ficou feliz, né? Noé ficou feliz, poxa, conseguiu, alcancei meu objetivo, salvei os animais, minha família, tal. E eu acredito que nesse momento ele acabou pegando ali, né? Das uvas que passaram um pouquinho do ponto ali e tal, e acabou bebendo, tal, e se embriagou. E essa parte da embriagação, né, dele estar embriagado, né, bêbado no caso, quase destruiu a família dele, né, porque os filhos dele viu, né, ele bêbado, e um dos filhos dele até zombou dele. Então, olha só, ele quase deixou tudo a perder por causa de um momento de felicidade dele. Então, a gente tem que sempre estar vigiante, né? Quando a gente vê a nossa conquista, a gente tem que se alegrar, com certeza, mas a gente não pode deixar as coisas saírem do controle. A gente não pode deixar que o mundo externo nos afete com essas coisas, sabe? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso tema de hoje, né? O nosso 20º dia, provocando os céus e trazendo um pouquinho aqui da história de Noé, trazendo essas dicas pra gente. E eu queria fechar agora com uma oração. Então, você que está do outro lado aí, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essas grandes chaves que o Senhor tem dado pra gente. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem nos dado propósito, visão, né? Uma motivação. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha estar abençoando a cada lar, abençoando, Pai, cada família, né? O emprego de cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta mensagem. Que em nome do Senhor Jesus eles venham prosperar, que eles venham pegar essas dicas, Pai, e poder crescer na vida, né? Crescer mais do que já estão crescendo. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Pai, que eles venham continuar ali na leitura do livro, continuar, Pai,
se empenhando e crescendo juntos, Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o dia de cada um, a semana, o final de semana, para que eles venham, Pai, aproveitar o máximo contigo. Em nome do Senhor Jesus, amém. E é isso, pessoal. A gente se vê numa próxima aí. Tchau, tchau.